Iniciamos agora mais um programa Diálogos da Gerovida. Hoje, o nosso episódio de número 69. E vamos falar sobre o tema autoestima feminina. Para falar sobre esse tema, estou aqui com a Valéria Viper. Eu vou apresentar a Valéria para vocês e depois, como sempre, vamos direto ao assunto. Valéria Viper é dança-terapeuta, coreógrafa e instrutora de pole dance. Valéria, seja muito bem-vinda ao nosso programa Diálogo da Gerovida, nosso episódio de número 69. Você que está aí, se achegue e venha conhecer um pouquinho mais sobre a experiência da Valéria, que ela vai discorrer, vai compartilhar conosco sobre esse tema tão importante no nosso mundo, no nosso universo. Valéria, seja muito bem-vinda e vamos lá. Na sua experiência, como que você pode dizer quais são os fatores que mais contribuem para que as mulheres tenham uma baixa autoestima? Olá, Wanda. Primeiramente, muitíssimo obrigada pelo convite. É uma honra e um privilégio estar aqui sendo entrevistada por você. E, normalmente, como dança-terapeuta, ou seja, como uma terapeuta que trata pessoas através da dança, nota-se que há 5 motivos principais que fazem com que uma pessoa perca a autoestima. Normalmente é resultado de trauma. Que tipo de trauma? Ou seja, perda de um ente querido, principalmente quando se trata de pais ou filhos. Um segundo fator seria os tipos de violência, ou seja, violência doméstica, violência física, ou seja, qualquer tipo de situação em que a pessoa se veja obrigada a deixar de ser ela mesma e ela sofre com isso. Uma terceira vertente, quando a pessoa tem problemas de identificação, quando não tem autoconhecimento, e ela então fica se cobrando para parecer com ícones que ela elege como referências de beleza, de comportamento e que ela não se enquadra, ou seja, comparação. Uhum. E ainda temos com uma quarta forma de perder a autoestima, é quando ela se deprime. E a depressão não está só ligada aos motivos anteriores, também está ligada ao fato de que dentro da contemporaneidade, a pessoa tenta exercer papéis sociais e, com isso, ela fica frustrada. O ser humano está suscetível às frustrações, já que planejamos e executamos as nossas ações, mas nem tudo está sob o nosso controle. Então, esse tipo também de descontrole, a sensação de impotência também e depressão leva à autoestima muito baixa. E o quinto e último motivo, que infelizmente é uma das máximas atualmente, está ligado ainda ao saber, ao autoconhecimento, mas numa esfera ainda maior. Ou seja, o propósito de vida. Aqui eu sirvo, para que eu estou vivendo, para onde eu estou direcionando minha energia. Então, juntando esses 5 motivos, porque nem sempre vem isolado, a pessoa perde a autoestima. E pode, como você falou assim, nem sempre vem isolado, mas pode acontecer também, né? De ter um desses fatores que em excesso pode ir minando dia a dia, minando até que Exato. cabe Um totalmente. fator desencadeante. Um fator desencadeante, exatamente. Vai virando uma cascata de eventos e a pessoa literalmente vai se auto-abandonando. E terceirizando ainda a solução só para o fato de exercer. Por exemplo, uma pessoa que reclama, que ela se queixa, ou tem outras que ficam no ostracismo, ou seja, se fecham e ficam então melancólicas e acaba incidindo no lado patológico desse aspecto. Você comentou que eu te apresentei, depois você falou que com o seu trabalho da dança terapia, você trabalha a terapia por meio da dança. As mulheres que chegam até você, elas procuram o seu trabalho, assim, geralmente, por exemplo, quando a gente está começando uma aula, a gente pergunta, por que que você veio aqui? Qual que é o seu interesse em trabalhar dança terapia? Quais são esses interesses? Quais são esses motivos que essas mulheres procuram o trabalho de dança terapia? Primeiro que elas, sob indicação médica, sempre está aliado à busca do bem-estar, ao restabelecimento do bem-estar físico e mental, à prática de atividade física.
E normalmente a dança é o preceito que faz com que elas se exercitem sem alto impacto e até mesmo realizando um sonho antigo de dançar, um sonho antigo de se expressar através de movimentos corporais, sem a necessidade de cumprir uma coreografia rígida e engessada que um estúdio de dança possa oferecer, sem ficar comprometida com movimentos cadenciados que ela imagina que são ideais só porque é ligado a essa ou outra modalidade, só lecionada dentro de estúdios ou escolas de dança. E tenho vários amigos que são psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, que assim acabam indicando o meu trabalho para que essas mulheres tenham acesso às minhas aulas. E quando ela chega, ela é acolhida por mim. E primeira coisa que eu digo para elas: aqui não se tem julgamentos, não se tem certo, não se tem errado. Tem sim a sua vontade de mudar o que você acha que está incomodando a sua vida. Primeiro de tudo, se solta. Primeiro de tudo, esteja bem consigo mesma, com o seu corpo. Deixa ele se movimentar, ouça a música, deixa o ritmo do seu coração, por um breve momento, se aliar com o compasso da música. Isso ela já fica mais sorridente, já fica mais envolvida. Normalmente são aulas em grupo para que ela realmente consiga se expressar, se conectar com ela mesma. E, claro, eu sempre consagro esse tipo de trabalho, independente da fé que a pessoa professe, mas eu faço com que ela se conecte com aquela centelha divina que está ali presente dentro dela em função da fé que ela alimenta e professa. Uhum. Pensando nesses fatores que você comentou anteriormente, que levam as mulheres a terem uma baixa autoestima, pensando nessas mulheres que hoje já estão com baixa autoestima, qual que é o impacto na vida dessas mulheres que estão nessa condição? Na maioria do tempo, se manifesta principalmente ou seja, o corpo fala, ela psicossomatiza tudo aquilo que ela está sentindo e isso é exposto pelo próprio corpo. Por exemplo, se a pessoa está com a autoestima muito baixa, ela tem sobrepeso porque ela manifesta ansiedade. Essa ansiedade, então, faz com que ela tenha um apetite desregrado, porque ela canaliza através da ingestão dos alimentos a sensação de prazer, de saciedade, de um rápido lampejo de bem-estar. Isso se torna um vício e por isso se manifesta em forma de sobrepeso. E em outras formas ainda, queda de cabelo, perda do brilho do olhar e até da própria pele. Compromete-se também a postura, ou seja, os ombros ficam baixos, o tom de voz fica extremo. Olha, já prestando atenção na educação postural. Por exemplo, uma linguagem corporal numa pessoa de baixa autoestima. Ela normalmente abaixa muito o rosto para poder falar, ela evita olhar nos olhos, ou seja, esse brilho no olho já está se perdendo, a pele começa a ficar estranha. Normalmente ela dorme mal, então por conta disso as olheiras ficam mais profundas, o ombro fica muito baixo, aí naturalmente ela fica insatisfeita com o caimento das vestes que ela usa, ela não se sente bem vestida. Por melhor opção que ela tenha feito, do vestido mais bonito, ela acha que ela não está bem. Porque naturalmente o corpo já está mostrando isso e ela vai sentindo. Mas nem sempre elas têm um olhar para si mesmas e falar assim, não, então pera, eu não estou bem, eu vou procurar ajuda. Porque elas estão priorizando que tudo ao seu redor, mulher é esteio de família, normalmente ela fica responsável e sobrecarregada com toda a responsabilidade que ela é a última a ser vista por ela mesma, em função das prioridades que ela coloca. As mães sofrem muito com isso. Atualmente, na nossa contemporaneidade, as avós também, que agora exercem dupla função, são as segundas mães presentes para cuidar de criança, até mesmo ser esteio de uma família inteira, financeiramente falando. Então, esse perfil e essa manifestação no comportamento demonstra muito que a pessoa precisa de ajuda. Então, por isso que, às vezes, através da dança, ainda mais numa dança circular, ou seja, mulheres em círculo, mulheres em grupo, olhar ao seu redor e olhar para si mesma. E também eu despertar em mim esse comprometimento assim, ok, estou buscando a minha cura, mas o pouco que eu posso oferecer também já é bastante. Um sorriso que eu dei para minha colega ali de atividade já é muito significativo para recuperar uma autoestima.
E aí isso vai, você trouxe para a questão do corpo físico e como consequência a gente leva isso também vamos levar para o ambiente profissional, que quando ela também está abaixo, Exatamente. isso pode impactar também negativamente no rendimento, na produtividade dessa mulher no trabalho. Exatamente. Na questão da produtividade profissional, se ela não dormiu bem, ela fica mais dispersa. Se ela fica dispersa, se ela for uma vendedora, por exemplo, ela vai ter dificuldade de bater as metas. Se ela é líder de uma equipe, ela vai ter limitações para ponderar as melhores atitudes para fazer aquele trabalho em equipe fluir com mais naturalidade e efetividade. Então, se a pessoa tem ainda num alcance maior da proporção da baixa autoestima, ela duvida de quem ela é. Ela duvida da capacidade e da busca da excelência que ela sempre teve anteriormente ao fato. Ela duvida de si mesma, começa a até mesmo pedir demissão, porque ela acha que ela não está trabalhando e se dedicando o suficiente. Aí acontece aqueles distúrbios que a gente já conhece, que são as pessoas que ficam literalmente buscando muito atestado médico para tentar ficar em casa, se isolar, mas não consegue, porque o problema está dentro dela. Aí também uma outra patologia que é muito comum, que até nós estávamos conversando hoje de manhã junto ao Igor Couto, que é o meu chefe lá no estúdio, quando a pessoa literalmente fica se sentindo incapaz de mudar. E essa incapacidade de mudar gera também, além de uma baixa autoestima, um sentimento de autodestruição. Claro, é inconsciente, mas o que seria uma autodestruição? Ela se alimenta de maneira incorreta, ou seja, alimentos com baixíssimo teor de nutrientes corretos para sua alimentação, para o seu organismo metabolizar corretamente e manter a saúde. Começa a ingerir álcool ou qualquer outra substância em que ela possa desopilar as pressões, que ela possa então fugir dessas pressões. Ou seja, desenvolve algum tipo de vício para mascarar através de uma prévia sensação de bem-estar imediata, mas cada vez mais se afundando nesse processo de autoestima tão baixa a ponto de gerar, como eu disse, a autodestruição. Uhum. E aí, nessa experiência que você tem vivenciado com mulheres para trabalhar essa questão da autoestima, pensa aí em alguma situação que foi mais marcante para você, de baixa autoestima, que a mulher veio, por que que ela veio? Então, sem citar nomes, é claro, mas conta pra gente um Uhum. caso que foi impactante para você e depois como que esse caso evoluiu. Então, antes da pandemia, foi bastante marcante porque eu dediquei 2 anos da minha vida como instrutora de dança terapêutica dentro de um projeto da prefeitura, que até mesmo eu que apresentei, e na época o secretário de esportes, que era o Dr. Dário, hoje o prefeito da cidade de Campinas, ele me cedeu o espaço. E eu tinha, então, 100 alunas matriculadas e frequentantes ali toda semana, que era uma vez por semana, eu tinha cerca de 80 alunas. Uma ou outra faltava, mas a média de idade, a mais nova tinha 25 anos, a mais velha tinha 78 anos. Uhum. E a maioria delas, ou seja, a minha mais nova, ela tinha depressão e já tinha tentado suicídio 2 vezes. As demais eram algumas viúvas, outras divorciadas, criando filhos sozinha. Outras estavam separadas, estavam até mesmo recebendo subterfúgios de amigos e instituições específicas, porque tiveram que fugir de casa para não ser mortas pelo marido, porque o marido era alcoólatra, sofriam violência física, sofriam violência psíquica. Então, assim, elas vinham uma autoestima muito quebrada. Outras mães que, assim, tinham sido abandonadas quando os seus filhos que tinham algum tipo de patologia, principalmente autismo, que muitos homens não sabem administrar esse tipo de patologia, não buscam apoio, querem um filho perfeito e culpam a mulher pela criança ter nascido daquela forma. Então elas ficavam desamparadas. E quando tentavam, através já que nossa cidade temos uma boa secretaria que consegue amparar, pelo menos encaminhar para bons atendimentos, e enquanto os filhos estavam sendo tratados, enquanto
recebia até uma orientação psicológica de um profissional, aí elas faziam atividade física comigo. E o que mais me encantou foi ver que uma delas, ela tinha então sido espancada, ela tinha desenvolvido distúrbio de obesidade em função da ansiedade e ela tinha uma filha com problemas mentais, porque também tinha sido violentada, abusada sexualmente e fisicamente por esse pai alcoólatra e recebia tratamento médico. Então essa mãe estava com a autoestima totalmente destruída. Tanto é que numa das dinâmicas que eu aplicava antes do início das aulas de dança, eu levei um espelho e coloquei que a única pessoa responsável por tudo isso que aconteceu, mas ao mesmo tempo que vai ser responsável por o fator de mudança, está aqui atrás dessa cortina. Aí na hora que ela fez isso de maneira individual, e na hora que ela se deparou com o espelho, ela começou a chorar e ela disse: eu tinha esquecido que meus olhos eram verdes. Doeu. Na hora, eu fiquei impactada exatamente por causa disso. Ela tinha deixado de se olhar, até por características físicas, e foi quando ela pensou: realmente, me aconteceu tudo isso. Eu tô até emocionada de lembrar, porque ela sentiu exatamente que, sim, ela sofreu tudo aquilo, mas a única capaz de se reerguer seria ela mesma. E assim, você não tá sozinha, aí todas se abraçaram, foi um momento muito marcante. Porque até mesmo aquela senhorinha mais tímida falou assim: ah, eu não sou perfeita, mas eu sei contar piada. A outra: eu não sou a mais nova e mais bem disposta, mas eu sei fazer um bolo de fubá, eu posso te trazer um para te mostrar meu carinho. Foi muito gostoso. E a partir dali, elas foram assim se entrelaçando mais. Aí que aquele conceito da sororidade fez um real significado para todas. E para mim foi um divisor de águas. Sabe quando você sente que através daquele tipo de ação é confirmado a tua missão, o teu trabalho, o teu propósito? Ali eu me confirmei. Eu estou na área já há 12 anos, mas em 2017 esse foi o fator que dividiu realmente. Você experienciar e ao mesmo tempo aprender muito com todas as mulheres que eu acabo me envolvendo. Tenho contato com todas elas, embora as atividades foram suspensas. Inicialmente suspensas em função da pandemia, já que nós tivemos praticamente 2 anos sem ter o direito a nos aglomerarmos, atualmente com o mesmo cuidado, mas já podemos fazer atividade em grupo. Só que diante das minhas atividades profissionais atuais, eu não consigo retomar o projeto, mas ainda até o final do ano eu quero retomar esse projeto social. Tomara que dê certo, ficaremos aqui na torcida. Assim seja. E pensando nesse mês que nós estamos passando agora, que se comemora o Dia Internacional da Mulher, que é 8 de março, como que você vê essa comemoração, Valéria? Eu creio que deve ser comemorado em função de todo o conjunto de conquistas que historicamente nós temos percebido e que ainda temos um trajeto longo ainda para continuar conquistando, desde a equiparação de remuneração dos nossos trabalhos, ou seja, os nossos empregos não tem diferença de contratação no regime de contratação sobre a remuneração. Às vezes um homem e a mulher exercem o mesmo cargo, mas a remuneração é diferenciada. A mulher exerce uma carga horária bastante extensa e ainda não tem 100% de certeza se ela vai ter um lugar para deixar seus filhos em período integral em algumas escolas. Porque não é uma realidade só no nosso município, é no restante do país que ainda temos muita dificuldade. E um outro fator ainda é que, por mais que a mulher tenha essa emancipação, mas ainda temos o conceito que ainda algumas mulheres continuam perpetuando durante a criação dos seus filhos do gênero masculino, sobre como enxergar uma mulher. Se ainda se depende ainda dos fatores culturais, socioculturais, por exemplo, uma mini saia determina o caráter. Uma forma de se maquiar determina o caráter. Ou seja, a gente tem um processo ali sociocultural muito grande, principalmente de nós mulheres, em como criamos nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos primos, sobre como encarar realmente o valor de uma mulher, não só limitando através da aparência, não só
praticamente sofrendo o mansplaining, ou seja, estou explicando algo e algum homem me interrompe e tentando dizer que o que eu estou dizendo não está correto, mas a maneira que ele fala realmente é o correto. Então Uhum. tem muito, muito lapso que a nossa sociedade vai passar, mas tenho fé que vai ser ainda superado. Uhum. E o que que você dá de dicas, né? O que que as mulheres podem fazer no dia a dia para que elas possam elevar a sua autoestima? Bom, primeiro de tudo é o autoconhecimento, a consciência de que somos seres duais. O que que isso quer dizer? Nós amamos e também, como seres humanos, estamos aqui em processo de evolução. Então, nós amamos e odiamos. Nós gostamos do frio e também sofremos do calor. Nós manifestamos sempre os opostos dentro de um mesmo indivíduo. Isso não quer dizer que nós nos tornemos indivíduos melhores ou piores, e sim que nós temos que buscar o equilíbrio. Ou seja, se eu sei que eu tenho um pavio mais curto, por assim dizer, de maneira mais prática, se eu sou uma pessoa mais impaciente e ansiosa, se eu me autoconheço e sei dessa característica, eu vou buscar formas de controlar isso, ou até mesmo de manifestar de maneira menos impactante ou até mesmo pejorativa nos indivíduos que estão convivendo comigo. Então, se eu conheço quem eu sou, fica muito mais fácil de ponderar como eu reajo aos demais. Isso quer dizer que certas atitudes eu posso escolher como reagir ou até mesmo não reagir. Porque nem sempre o silêncio quer dizer que eu estou sendo compassiva ou passiva. Apenas está me mostrando que em determinado momento eu não preciso desgastar energia para certos assuntos que não vão me ser pertinentes. Exemplo básico, vivenciei isso quando eu era adolescente. Eu sou afrodescendente, embora minha pele seja mais clara e tenha os traços mais refinados, mais finos, né? Nariz mais fino, tudo, mas eu sou afrodescendente. Uma vez eu ouvi, você é uma negrinha safada. Aí eu disse, não, safada eu não sou. Fui bem criada pela minha mãe. Ou seja, eu sei que eu sou negra, eu sei que eu tenho descendência negra. Isso não é nenhum problema. É Uhum. minha característica, faz parte da minha história. E isso não me deprecia em nenhum momento. Mas a pessoa me disse, você é safada? Então, eu não sou, eu me conheço. Eu tenho caráter suficiente para falar, eu não sou. E fiquei brava, fiquei irritada? Não. Com relação de equilíbrio comigo mesma, eu não permiti que uma pessoa alterasse o meu estado de espírito nem da minha personalidade. Mas isso não é questão de treino, é questão de escolha. É questão de saber quem você é. E se você sabe quem você é, então, claro, temos muitas situações em que isso pode ser testado, mas não quer dizer que vai provar algo contra mim mesmo. Eu não permito. E se eu não permito, quer dizer que eu vou sempre me cercar de pessoas que estão numa vibração muito maior e melhor, mesmo que tenham diferenças, e é ótimo que tenham diferenças. A pluralidade de bagagens culturais, experiências, me educam, me ensinam, me enriquecem. Então, se é uma pessoa que tem uma característica que eu não goste, eu aprendo com ela e não manifesto aquela característica que eu não gosto, Uhum. apenas respeito. Então, começa assim. Muito bom, super concordamos que essa questão do autoconhecimento ela faz toda a diferença realmente nesse Sim. processo de você lidar com as suas limitações, com seus traumas, com o seu dia a dia, para As conseguir suas imperfeições, isso mesmo, conhecê-las, aceitá-las e ver o que pode ser feito para lidar com ela da melhor forma possível. exatamente. E alguma dica final, Valéria, antes de encerrarmos? Eu quero sim. Que é o seguinte: independente do que já fizeram para você, que você também escolheu e não deu muito certo, isso te fez ser o que você é hoje. O que não quer dizer que vai te condenar para um futuro de, de tristeza, melancolia, frustração, depressão. Não. São lições que você teve até agora, e você está pronta e apta para simplesmente mudar aquilo que te incomoda. Se é o seu peso, se é o seu estado de tristeza, se é a falta de emprego, não importa. Você vai se fortalecer naquilo que você merece ter para você.
Você vai priorizar isso. Ah, não consigo fazer sozinha. Busque ajuda. Uhum. Quando você busca por um profissional, não busca só pessoas que vão concordar com você quando você reclama de algo, quando você chora e fala assim, ai, amiga, é isso mesmo. Ah, não tem o que fazer, tem que rezar. Sim, reze. Reze para você se sentir forte, mas coloque as suas ações como Isso. prioridade para mudar a sua realidade. E se precisar de ajuda, pode me chamar. Se precisar de ajuda, a Wanda também, eu tenho certeza, tem indicações ótimas também. É verdade. Excelente, Valéria. Então, agradeço imensamente a sua participação, poder compartilhar um pouquinho das suas ideias, do seu trabalho, desse tema. Tenho certeza que muitas mulheres que estão nos assistindo vão conseguir voltar a pensar em ter um brilho no olhar e, se não consegue Exato. sozinho, procurar ajuda. Então, agradeço imensamente a sua participação. E eu que agradeço, Wanda, porque, como eu sempre te disse, desde que eu te conheci, eu admiro muito mulheres como você, que conseguiram galgar vários obstáculos, ganhar uma expertise e, não satisfeitas, compartilham essa expertise para que as demais pessoas possam também é, galgar os seus obstáculos, vencer desafios e se autorrealizar. Eu te admiro muito e agradeço muito a oportunidade. Imagina. Eu que agradeço e agradecemos a sua participação. Nos vemos no próximo Diálogo da Gero Vida. Encerramos agora o nosso episódio de número 69. Até o próximo. Até lá. Agradecemos por ter assistido o nosso programa até o final. Se você gostou desse episódio, dê um like, deixe seu comentário e compartilhe com quem você acha que se beneficiaria com esse conteúdo. Aproveite para se inscrever no canal da Gero Vida e seguir nossas redes sociais. Conheça também nossos cursos e atividades por meio do site da Gero Vida. Conte sempre conosco!